Olá para você, leitor do Diário do Litoral, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, todas as semanas, os nossos conteúdos aqui diversificados. Esse é o Entrevistas, programa que toda semana traz uma personalidade aqui, seja do meio empresarial, celebridade, dos esportes, de cultura, traz aqui para bater um papo, conversar com você, trazer um assunto novo. Hoje, quem está aqui no Entrevistas comigo, Edu Pares, é Rodolfo Quaresma. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Edu. Agradecer a oportunidade. Celebridade você pegou pesado, pelo amor de Deus. Mas tem algumas que são. Tem algumas que são. A celebridade aqui do ramo dos serviços, ele que é diretor da Embraps, uma empresa aqui que é conhecida em toda a região. Empresa que está fazendo 25 anos, né, Rodolfo? 25 anos esse ano, graças a Deus. Muito trabalho ao longo desse tempo, né? Estive presente aí de diferentes formas. Acho que a gente vai conversar bastante sobre isso. Já começa falando sobre isso. Você, como assim de diferentes formas? Como é que você chegou na Embraps? Quanto tempo você está na Embraps? Eu estou trabalhando, eu comecei em 2012, né? Logo que eu saí da escola, eu já comecei lá 3 vezes por semana. Até uma brincadeira legal, mas é uma coisa que ficou marcada, porque eu saí da escola no 3º ano, né, do colegial, já sabia o que eu ia cursar na faculdade, depois acabei me formando em administração de empresas. E aí, naquela época, tinha acabado de fazer 18 anos, eu lembro que meu pai falou assim para mim, já vai começar a trabalhar. Aí eu, caramba, mas agora, né? Agora que é um momento bom, verão, praia, todo mundo de férias. Não, já vai começar lá para começar a aprender. E aí eu comecei lá 3 vezes por semana. E ali foi o início de tudo. Mas, quando ele que é o fundador da empresa, quando ele fundou lá em 98, eu ainda era criancinha, estava nos meus 3, 4 anos. Então, obviamente, acompanhei todo esse período, as dificuldades, os desafios, os estresses, né? Porque não é fácil, não é um mercado fácil. E aí depois, sim, a partir dos meus 17, 18 ali, que fui começando a aprender, fui começando a vivenciar, passei por quase todos os setores, tive um ano de experiência fora da empresa, que eu fui para uma multinacional até para obter uma experiência diferente. E isso foi, assim, muito importante. Eternamente grato às pessoas lá que me receberam. Fizeram uma despedida muito legal no dia que eu fui embora. Meu ex-chefe lá, que também, assim, um cara sensacional, o Jorge Barroso. Faz um tempo que eu não falo com ele, mas é uma das pessoas também. Que empresa que era? Namburg Sud. Tá. Um abraço para ele. Fazem anos até que eu não falo com ele, mas a gente tem que ser muito grato a quem nos ajudou em todo o ciclo. Sim, em todo o processo. E né? é uma das pessoas assim, que me marcaram bastante, porque sempre conversou e soube me orientar muito bem. E aí depois, voltando para a Embraps, um pouco mais de responsabilidade, né? Aí já voltei de assistente no setor financeiro. Também aprendi com N pessoas, se eu citar nomes aqui, até vou ser injusto, porque eu vou acabar esquecendo alguém. E aí, em 2017, foi que veio o desafio maior. Eu estava com 22 anos, que aí surgiu uma oportunidade desafiadora, né, que era gerenciar todo o setor de operações na empresa. E, na época, a diretoria era meu pai, também tinha mais 2 pessoas, eles conversaram e, tá bom, menino é novo, mas a gente vai dar respaldo, como eles sempre me deram. Uhum. E ali foi que começou o desafio maior, né? Ali foi muito trabalho, você gerenciar o setor de operações. Hoje, na época, nós devíamos ter ali, não vou lembrar exatamente, mas já na faixa de uns 1.100 funcionários, 1.100 funcionários, com toda a equipe interna de gerência, de coordenação, de supervisão. Foi um desafio muito grande, porque tínhamos muitas coisas ali a melhorar na empresa. Tinha muitas melhorias que eles enxergavam, me ajudaram muito com a experiência deles, e acho que eu também, no embalo que eu vinha e com energia, com vontade de aprender, que isso sempre foi uma coisa que eu sempre me dei muito bem, com desafios, eu sempre gostei. Uhum. Eu acho que a gente fez ali um conjunto legal para esse trabalho que já vem, vamos dizer assim, a médio prazo, né? Já vem de 6 anos. Até ano passado, até no retrasado, desculpa, eu estive à frente. E aí depois eu nomeei um gerente para dar sequência e eu
acabei assumindo um cargo na diretoria. Me fala uma coisa, Embraps, qual é o significado de Embraps? Empresa brasileira, é isso? Empresa brasileira de prestação de serviços. Prestação de serviços. Quais as áreas de atuação da Embraps, para quem está nos ouvindo? Atua em quais áreas especificamente do serviço? Os nossos principais serviços são portaria, né? Mão de obra, né? Gestão de mão de obra e gestão de serviços. Então, a gente faz bastante portaria, zeladoria, limpeza, recepcionista, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção. Então, a gente tem um leque de funções que atendem muito bem os nossos clientes. O nosso principal ramo de atendimento são os condomínios, né? Condomínio comercial, condomínio residencial, mas também tem diferentes tipos de segmentos. Então, a gente atende escola, academia, escritórios em geral, tem clínica médica. Então, os segmentos que nós atendemos é bem amplo. Isso também é um desafio, porque não são todos os segmentos que você trabalha da mesma maneira. Então, você também tem que estar se preparando e sempre personalizando de acordo com o que cada um demanda e espera de você. Na verdade, você vê, a gente acha que é só serviços gerais, como limpeza e portaria. Aí, quando pergunto quais são os ramos, aparece até desde recepcionista, auxiliar administrativo, manobrista, zeladoria e síndico profissional também? Também estamos na área de síndico profissional há alguns anos. Esse é um setor que a gente atua em São Paulo. No ramo de facilities em si, nós não atuamos por questões estratégicas. A gente prefere ficar aqui para realmente dar mais qualidade. Quando você expande isso, você tem algumas perdas, principalmente operacionais. Mas no síndico profissional, a gente tem alguns condomínios aqui em Santos, principalmente em São Paulo, que são principalmente alguns tipos de condomínio que eles normalmente buscam empresas para fazer esse gerenciamento, né? E é um ramo muito bom, porque está desenvolvendo. A gente vê aqui em Santos também, é o público que nós lidamos, que nós atendemos. A área de síndico profissional cresceu muito, as pessoas estão buscando se qualificar, e isso também é importante para nós, porque a gente acaba lidando com o cliente que também buscou se profissionalizar. Então, também tem um olhar diferente sobre a gestão do cliente, consequentemente, também nesse relacionamento com a gente, o que também nos ajuda a entregar o resultado que eles precisam. O síndico profissional é aquela pessoa que não trabalha com fígado dentro do condomínio, né? Porque ser síndico de condomínio é uma missão na vida, na verdade, né? Então, coloca o síndico profissional, ele já elimina de trabalhar com o fígado, já tem os problemas ali. Não que não seja no dia a dia, mas entende o que eu quero dizer, né? Já está envolvido ali, né? O síndico profissional elimina essa questão, né? E como trabalhar a cabeça dessas pessoas assim? Vocês capacitam essas pessoas ou elas vêm de cursos já capacitados? Como é que funciona todas essas do essas síndico empresas? profissional, você Não, diz? de todos, na geral, todos de os todos, serviços. Assim. Vocês têm capacitação? Só vou fazer uma brincadeira. Uhum. Síndico a gente acaba lidando todos os dias. Sim. Todos os dias, porque é o que nós atendemos em maior volume. E eu brinco com eles. Cara, você ser síndico morador, você já sai, trabalha o dia inteiro, tem suas obrigações, suas atividades, tem filho, filha, atividade de saúde. E aí você chega em casa e ainda sempre tem aquelas pessoas que querem interfonar 9, 10 horas da noite. Nossa. É você ser herói. Tem que ser um herói para aguentar isso, né? Acho que no português mais claro. Para valer o condomínio que você não está pagando, né? Exato. E o síndico profissional, ele assim, eu sou super a favor, porque ele já vem numa pegada de profissionalização, que eu acho que isso em qualquer ramo. A gente vê o mundo, no modo geral, o mundo empresarial, ele é cada vez mais profissional, não cabe mais certas coisas amadoras. E ele vem nessa pegada profissional e principalmente isenta, porque ele não mora ali no prédio, ele tem que chegar, tem o conselho, cada um tem sua estrutura, seu organograma, mas ele tem que chegar, montar ali e dar o resultado. Depois ele sai, não vai dormir, não vai ter... o morador do 61 é mais meu amigo do que o do 42. O síndico morador, ele tem essa questão mais, vamos dizer, mais pessoal, mais íntima. O fígado, foi o que eu falei, trabalha com o fígado, né? Já vai lá... Isso, por vezes, nos atrapalha também, porque nós somos prestadores de serviço do prédio.
E a gente precisa o quê? De regras para trabalhar, regras para serem seguidas. Se vai beneficiar um e não beneficia outro, às vezes a gente também acaba, como prestador de serviço, sofrendo uma pancada que, por vezes, não é nossa. Então, assim, eu sou super a favor da profissionalização no modo geral e eu fico muito contente que isso chegou nos condomínios também, que isso é importante. E da preparação, que acho que foi capacitação, da capacitação, que foi outra pergunta que você me fez, também é importantíssimo. Ao longo desses anos, sempre tem que melhorar, né? Tudo tem que melhorar, a gente tem que buscar a melhoria contínua. Acho que nunca está nota 10, a gente sempre tem que estar acompanhando, ainda mais nesse mundo de hoje, tudo avança, a tecnologia. E a área de treinamentos também é uma coisa que acho que a gente fica bem satisfeito e orgulhoso de tudo que a gente vem fazendo. Hoje a gente tem uma sala maior, todos os funcionários passam anualmente nessa sala de treinamento, independente da função. Os que entram na empresa, os que já estão há 15, 18, 20 anos, a gente faz também com que eles venham e participem com a gente. Isso é importante não só para capacitá-los das funções, vamos dizer, técnicas operacionais, mas também para eles se sentirem pertencentes àquilo, à empresa, porque muitas vezes não, no dia a dia eles estão fora, né? Claro. A gente tem a sede do administrativo, mas o nosso volume, eles estão espalhados aí pela Baixada Santista. Então, quando a gente faz esse trabalho de chamá-los, de capacitá-los, de estar ali conversando, eu acho que é muito o que passa a imagem da Embraps, que é uma empresa que busca a humanização, esse tratamento diferenciado e respeitoso com as pessoas. Acho que a gente parte sempre desse princípio. Eu vou colocar 2 pontos aqui que, para mim, eu que venho de fora, né? Eu que sou de São Paulo, vim para cá há pouco tempo. Antes disso, uma pergunta. A Embraps é originária aqui de Santos, Baixada Santista? Originária de Santos, né? De Santos. Eu venho de fora, tive assim vim agora, sou filho da pandemia aqui da região, e eu tive um choque muito grande em relação a serviços, né? A atendimento, serviços aqui na cidade, principalmente. De maneira geral, ruim. Atendimento, desde uma padaria, até numa lanchonete, até no supermercado. Muito ruim, muito difícil, muito rude, muito rude. Acho que a palavra melhor é um pouco mais... Para não falar outra, seria um pouco de treinamento, rude, né? E, então, essa foi a minha primeira impressão. Passado um tempo, eu entendi que é uma cidade muito idosa no sentido de receber muitos aposentados, o pessoal vem para cá, aquela coisa de ter muita pessoa já de idade aqui na região, há mais de 60 anos. Assim. O que também gera é característico das pessoas mais velhas, tem uma falta de paciência de lidar com quem está fazendo algum serviço. Então, juntando esses 2 pontos, você acha que essa forma de trabalhar a questão humana tem a ver com essas questões de saber trabalhar com pessoas mais velhas, saber lidar com uma região que é mais idosa, assim, e ter essa paciência? Porque eu percebo isso, assim, é uma coisa que eu vejo que é muito fundamental, né? Ter essa paciência, tranquilidade na hora de lidar com pessoas mais velhas. E é uma região fundamentalmente, se vocês atendem condomínios, né, ou portarias de edifícios de médico, né, enfim, tem que ter uma forma diferente de lidar com esse público, né? Eu acho assim, Edu, tem diferentes formas de você olhar isso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Só um parênteses antes. As pessoas acho que estão cada vez mais impacientes, né? O mundo está o tempo está mais curto, as pessoas querem as coisas mais rápidas, parece que às vezes a educação está menor. Isso também é complicado, mas acho que também seria um assunto muito mais amplo para a gente entrar, o que leva a tudo isso, né? Mas falando especificamente daqui... falar sobre o dia a dia mesmo, né? Porque... Eu vou te dar um exemplo que acho que pode ajudar a ilustrar isso. Eu já tive alguns bate-papos, enfim, de conversas informais, formais. A mão de obra aqui de Santos, ela é muito comparada ao Rio de Janeiro, que é uma cidade de praia. Isso se reflete, por exemplo, vou falar da realidade da Embraps. Chega essa época de verão que nós estamos, é uma mão de obra difícil de você encontrar.
Por quê? As pessoas muitas vezes preferem o emprego informal do que o emprego formal. Então, prefere... E, pelo amor de Deus, não estou julgando o mérito aqui. Estou falando de realidade... Cada um escolhe o caminho exatamente, que quer seguir, cada um tem o direito. De realidades que cada um opta. Então, a pessoa muitas vezes prefere fazer aquele emprego informal, que ela vai, por exemplo, na praia, vai vender o sorvete dela, vai vender o mate dela, não tem horário para entrar, não tem horário para sair, tem o dinheiro ali na mão, se é mais ou se é menos, do que arrumar um emprego CLT e ficar vinculado e ter que seguir regras, né? Então, a gente tem essa dificuldade também, que acho que é daqui de Santos, que é da cidade mesmo, com essa questão de praia, do turismo. Por outro lado, eu também acho que cabe às empresas, ao máximo, tentar capacitar e reter essas pessoas, né? Vou dar um outro exemplo aqui também que eu vivencio. A gente sai aqui para qualquer lugar, você vai num restaurante. A cultura da cidade já é mais informal. Acho que o atendimento das pessoas já é mais informal. Você vai num restaurante também, do mesmo quilate em São Paulo, já é outro tipo de atendimento. Você vê que a pessoa é melhor treinada, a cultura também é diferente. Então, eu acho que são vários prismas que levam a esse cenário de dificuldade que a gente tem aqui. Tem um pouco do cultural, tem um pouco do treinamento, tem um pouco das empresas. Ontem por sinal, estava no bate-papo também justamente sobre esse assunto, que agora o turismo, a previsão do turismo é movimentar, não me lembro o valor, não sei quantos milhões ou bilhões, e o que toda essa cadeia empresarial precisaria fazer para reter esse turismo e para a gente melhorar e avançar no ano que vem. Porque a gente sempre tem que buscar que as pessoas venham, façam o dinheiro gire aqui, a economia gire aqui, visite os locais aqui e que depois retornem. Claro, né? Lógico. É uma região turística, né? É uma região turística. Essa é a vocação. Mas essa questão de mão de obra, acho que, resumidamente do que eu falei, eu acho que tem um pouquinho de cada lado. Tem uma questão cultural, tem uma questão que a cidade permite às pessoas o emprego mais informal, tem uma questão que as empresas, de repente, também podem fomentar e melhorar a capacidade de treinamento. Então, é um caminho... Acho que até me estendi um pouco, mas... Não, ok, mas é isso mesmo, porque assim, são várias questões, porque quando você fala assim, a gente tem uma vocação mais humana, né, do trato humano e tal, eu trago esses pontos que são cruciais aqui, né? Essa questão mesmo dos mais idosos, uma região que, por vezes, a cultura de atendimento ela é mais seca, não tem um treinamento, né? E antes a gente falou sobre a questão de capacitação, né? Dentro dos serviços que vocês oferecem. Hoje vocês estão, assim, eu não sabia o tamanho, são mais de 1.100 funcionários? Hoje quase 1.600. Quase 1.600 funcionários. E atende São Paulo também? Não. A parte de facilities, só Baixada Santista. Só Baixada Santista. Sim. E a gente não tem interesse em ir para São Paulo. Vocês são um player aqui. Então... Você começa a ter umas... operacionalmente, você começa a abrir muito questão de território e aí começam a aparecer outras dificuldades. O nosso foco é reter cliente e entregar serviço com qualidade, não é fazer volume. O volume, acho que ele veio naturalmente, ao longo de todos esses anos, por conta da qualidade. Né? Não é sair vendendo... A gente tem a meta para os vendedores, as metas são definidas de acordo com o que a gente projeta e sabe o que a empresa é capaz de crescer, porque não é só você chegar lá e vender 10, 20 ou 30 contratos, tem toda uma estrutura por trás disso que tem que acompanhar esse crescimento. Né? Então, é tudo muito bem definido para a gente não perder a qualidade com os clientes e com os nossos colaboradores. Agrada todo mundo? Não, nunca agrada. Né? Mas é o que a gente busca. Né? Trabalhar com gente que é o mais difícil. Esse é o desafio. Nas duas pontas, né? Porque os colaboradores e os clientes, nas duas pontas são pessoas. Hoje em dia, assim, a maior área de atividade de vocês no serviço está em qual? Portaria? Portaria e limpeza. Portaria e limpeza. Portaria e limpeza é o grande... Portaria, se não me engano, um pouco mais, mas está ali, assim, muito equilibrado. Portaria comercial e também residencial? Residencial, comercial, tem outros empreendimentos, escolas, academia, clínica, graças a Deus tem... Atende um universo grande aí. Do prédio de 9 apartamentos ao prédio de 2.000 apartamentos. Sim. Então,
tá ali dentro, né, de condomínio residencial. Mas hoje a gente tem, cara, e os prédios que crescem, condomínio clube hoje. No mínimo aí 250, 300 apartamentos, né? Só empreendimento grande. Então, isso também te demanda mais da operação. Claro. Você tem que entrar com uma operação bem estruturada, porque senão você vai ficar enxugando gelo. A rotatividade é grande? Para o tamanho da empresa, não. Está menos de 3%. É o que a gente controla ali há bastante tempo. Isso faz diferença, né? Na ponta, né? Chegar em casa, saber que é o mesmo porteiro que está lá, ou chegar no trabalho, esse tipo de coisa. É um trabalho de confiança, né? No fundo, né? Não, a gente falou antes de entrar, eu estava falando aqui sobre a questão da portaria e colocando uma diferenciação sobre o que é segurança e o que é portaria, né? Mais na questão etimológica da palavra, exatamente, do que efetivamente na função que realiza, né? Então tem uma diferença isso, né? Vocês fazem serviço de portaria que está intimamente ligado à segurança, mas não é uma função de segurança, não é isso? Conta para a gente, Rodolfo. Tem a diferença. A parte de segurança acaba indo mais para vigilante, segurança armada. Esse é o tipo de serviço que nós não trabalhamos. A portaria ela está ligada à segurança, porque nós fazemos o controle de acesso de veículos, de pessoas, e é o cenário que mais, não vou nem falar que nos preocupa, acho que preocupa todo mundo, né? Nos dias de hoje, essa questão de segurança pública. É uma das situações, Edu, que acho que não é nenhuma das situações, acho que é a situação que a gente mais bate em treinamento, que a gente mais cobra, que a gente fala todos os dias, porque é o que as pessoas minimamente esperam, né, da gente. Quando, que nem você falou, tem o porteiro ali, tem a equipe de limpeza, eu passo, são as mesmas pessoas, isso daí também traz uma segurança pro morador. Eu também sou morador, eu também frequento meu prédio. Quando tá lá, as meninas que estão lá, os rapazes estão há bastante tempo, isso é muito bom, isso também nos dá uma segurança maior, já conhece as pessoas, por mais que, acima disso, todos eles tenham os procedimentos, né? Então, chega uma pessoa diferente, mas essa pessoa vem toda semana. Eles têm os procedimentos e as orientações da empresa para barrar. Na dúvida, você deixa a pessoa do lado de fora e pergunta. Porque se errar, a gente tem que errar pelo excesso e não por uma liberação indevida. Tudo isso é passado em treinamento para eles e eles têm nosso respaldo, né? Porque, infelizmente, também tem às vezes pessoas mal educadas que, mas eu moro aqui, mas eu não sei o quê, mas eu tô aqui toda semana. Essas pessoas precisam entender que por trás ali existe o processo, né? Do ser humano trabalhando, tem os processos, tem os procedimentos, tem tudo que é treinado e passado para manter, né, a ordem no local. Como é delicado isso, né? Como é delicado isso, principalmente Não é a questão de portaria e tal. E nesse caso, vocês, a empresa que presta esse serviço, via o funcionário que está lá, ela é corresponsável por alguma coisa que aconteça? Aconteça que eu digo assim, desde o funcionário ter um comportamento exemplar e reclamarem disso, até ele cometer algum tipo de falha. A empresa que presta serviço também é corresponsável ou depende muito do profissional que está lá? Como é que é essa equação? Ou do condomínio? Como é que funciona essa equação? Eu costumo falar que é um tripé. Para dar certo, é um tripé. Cada um tem suas responsabilidades e tem que buscar executar da melhor maneira possível. A empresa com o funcionário, né? O funcionário, ele ali tem toda a estrutura da empresa por trás, ele é o representante da empresa ali, não é a pessoa física, né? É a pessoa jurídica. Uhum. Junto com ele também tem os procedimentos que são feitos em comum acordo entre a empresa e quem nos contratou, porque cada realidade é uma realidade. Algumas coisas a gente até entra, entre aspas, como assessoria, né? Mas era dessa forma. Não, mas mudou, a gente sugere que seja feito dessa maneira para melhorar. E também a parte de quem nos contrata, por quê? Essa pessoa tem que nos ajudar que as regras sejam cumpridas por todos que convivem ou frequentam aquele lugar, né? E também nos dá respaldo para trabalhar em parte de tecnologia, por exemplo. A tecnologia hoje ajuda muito. Então, a gente precisa dar exemplos até básicos. Câmeras, né? Porque, que nem eu falei, condomínios, clubes que crescem hoje. Você pega a entrada dos condomínios, tem 5 portões, 6 portões. Você pega elevador, tem 8 elevadores. Você pega salão de festa, tem 15 salões de festa. Então, a gente precisa também desses recursos de tecnologia
para auxiliar o ser humano que está ali trabalhando. Sim. Não é simplesmente pega ali e opera. Não vou nem dizer que já foi assim, mas antes era um pouco mais fácil. Os prédios eram menores, as demandas eram menores. Hoje, do jeito que evolui esse mercado condominial, a gente também tem que estar acompanhando, junto com o cliente, fazendo com que esse triângulo funcione, né, para que as coisas fluam bem e andem. É o tripé que você falou, né? Tem que ser junto com o cliente, a empresa e principalmente o funcionário que está lá, né? Que essa pessoa está treinada. E você está na área de operações hoje? Hoje eu estou na diretoria, Uhum. né? Mas o gerente operacional, ele se reporta a mim. Então, área de operação. Não tem como largar. Sim. Isso aí, quando tá no sangue, não tem Então, como. e eu ia te perguntar eu dei assim- umas férias pro meu pai também, ele já Ah, sofreu muito tempo nessa área. Eu falei, deixa comigo. Deixa que... quieto, vai curtir um pouco. E que assim, situações mais bizarras que acontecem? Porque a gente às vezes vê umas situações assim de portaria que não acredita, né? Vamos falar sobre as coisas que todos nós somos sujeitos, que aí é questões que a gente vê aí em noticiário, vê coisa de programas policiais, tal, que isso daí a gente já está acostumado, e a cada um também tem que saber lidar com isso dentro do condomínio, porque cada um é responsável também pela segurança, cada morador é responsável pela segurança do próprio condomínio. Mas assim, coisas bizarras que já aconteceram, assim, funcionários teus que ligaram para a empresa e falaram assim, Rodolfo, cara, assim não dá. Os caras... O que você lembra, assim, de curioso, assim, de que aconteceu uma situação que... cara, nossa, puxa a história aqui. Já teve muita. É ser humano, né? Tem funcionário, já tive caso... deu um problema em casa, eu tô saindo aqui da portaria e tô abandonando. Não, mas espera, né? Tem uma responsabilidade. A gente está mandando uma pessoa para cobrir. E, às vezes, é até difícil você avaliar se é no desespero, se é complicado. A gente também teve uma situação engraçada. Há uns anos atrás, teve uma mudança na legislação de escala. E, com essa alteração, um dia deixou de ser feriado. E aí eu lembro que teve um funcionário lá que ele se recusou a trabalhar. Ele falou, não, eu só trabalho... Não, mas não é Embrapes. Tem coisas que não é Embrapes ou a empresa X, a empresa Y, que decidem, né? Para isso que tem legislação, CLT, convenção do sindicato, porque a gente também tem que seguir normas. Não, mas eu não aceito, eu vou faltar. Tá bom. A gente deixou, foi o caso para o jurídico. E aí, felizmente ou infelizmente, ele foi desligado por justa causa, né? Aí também cabe a interpretação. Tentamos da melhor maneira. Até lembro a pessoa que atendeu na época. Teve uma baita paciência. Não foi uma vez só que foi conversado. Não é uma questão lá em Embrapes. É uma questão de legislação. Então, assim, putz, tem muito caso, assim. Uma fatos curiosos, assim, de portaria, de coisa que funcionava. Eu não sei como reagir, eu não sei como fazer aqui, o que eu faço? Sabe, esse tipo de coisa, assim, ou o pessoal da limpeza que acham coisas bizarras, assim. Porque você tem 1.100 pessoas aí na rua, deve ter aí umas histórias bem diferentes aí. Assim, também, muitas coisas que tem, às vezes o pessoal da limpeza acaba encontrando coisas de valor, né, que o morador deixa cair, ou o morador perde. Eu lembro uma vez que uma moça encontrou um anel de 12 mil reais e devolveu. Caraca. A gente até foi lá depois e não tem nada a ver com a gente, o anel voltou para o morador, mas a gente foi e deu uma gratificação para essa pessoa, até porque é uma atitude diferenciada. Super. Por mais que não tenha feito mais do que a obrigação, exato, infelizmente ou felizmente se sobressai, né? Mas porque tem que premiar atitudes como essa, né? Tem que valorizar. Cara, a realidade em condomínio é muito... Mas, assim, é que você coisa grande... É que você está tão acostumado com isso que talvez não sejam histórias que para você sejam normais, mas para gente que não tá... Sim. Entendeu? A gente acha... Pô, o cara achou um anel de 12 pila ali, tipo, podia ter colocado no banho um anel, não é um negócio que não consegue carregar, né? Tipo, é uma coisa simples ali e tudo, né? Tem essas coisas, assim, né? de coisas grandes... Tem morador que acha que o cara tem que manobrar carro, né? Tem essas misturas isso aí de função, é meio contratual, né? Uhum. É meio contratual. Mas já teve prédio, por exemplo, que pegou fogo também no andar. E aí, por mais que as pessoas sejam treinadas, sempre é né? É um choque, na hora que a situação acontece, é diferente. E aí, foi bombeiro,
Cara, juntou lá também nosso pessoal, alguns reservas que nós tínhamos à noite e ajudaram lá a apagar o fogo. Tem coisas que fogem da realidade, até do que você treina ou do teu procedimento. Por mais que você tenha que buscar planejar tudo, tem coisas que às vezes acontecem um pouco fora. E aí também para isso que a gente dispõe de equipe 24 horas, né, operacional, para atender essas emergências. E a gente tenta auxiliar nossos clientes da melhor maneira possível. Mas realmente tem muitas coisas que fogem, né? Que Foge fogem. treinamento. Para a gente finalizar, Rodolfo, qual que você acha que são os maiores desafios agora numa empresa de serviços com a chegada de tecnologia que está substituindo muito a pessoa, né? Está substituindo Isso. muito, principalmente a área de portaria, né? Assim, eu não vou dizer o síndico profissional, mas é um cara que de repente pode fazer reuniões online também. Na pandemia a gente fez muita reunião online com condomínio, com síndico, enfim, portarias digitais, a gente tem visto muito isso, portaria. Tem alguém em algum lugar do Brasil te atendendo Sim. na portaria. Qual que é o desafio, né, com chegar de mais tecnologia, né, para manter o emprego da turma aí? Qual que é essa equação? Essa questão de tecnologia, e até eu vou fazer um merchan aqui, a gente também entrou nesse mercado ano passado. Por que ano passado? Primeiro, a gente gosta de observar, a gente não gosta de dar o passo maior que a perna. Então, a gente observou, é um mercado ainda emergente, as empresas ainda estão se construindo, a tecnologia vem atropelando isso no nosso setor ou em qualquer outro, e quem não se adequar realmente vai ficar para trás. A minha visão hoje, Edu, bem sincero, eu já fui um pouco mais receoso. Eu acho que a tecnologia ela vem para complementar. Vai substituir? Vai, em poucos casos, tá? Mas principalmente para complementar. Por quê? Como os empreendimentos hoje também são muito maiores, que é uma situação que a gente já conversou, ela é necessária para auxiliar a mão de obra. E a tecnologia também, para funcionar, também precisa de pessoas por trás dela. Sim. Então, eu acho que ela é fundamental para auxiliar. Substituir será em pequenos casos. Aquele prédio menor de 2 apartamentos por andar, de 9 andares, que o condomínio está alto, eu preciso diminuir a minha mão de obra, porque a mão de obra, naturalmente, é a maior despesa do condomínio. Então, eu preciso reduzir lá... Dá um exemplo aqui. Tenho 5 pessoas, eu preciso reduzir para 2. Você ainda vai ter que ter as 2 pessoas, mas vai ter que investir nessa tecnologia para te auxiliar, né, e fazer o controle de acesso, ter o monitoramento. Nos maiores, a tecnologia vem de qualquer jeito. E a mão de obra permanece de qualquer jeito. Você pode até otimizar e reduzir, mas é em muito menor escala, porque você precisa desse conjunto funcionando para ter uma boa entrega para os clientes. Como eu te falei, a gente entrou na portaria remota também. Já estão nesse serviço também. Entramos ano passado, a gente já está com alguns clientes. Alguns deles até têm a parte de serviço junto, mas a gente também tem um número. Até meados 40 apartamentos, a gente atende portaria remota. Até meados 40, 45. Tem algumas outras questões também a serem avaliadas, mas fica mais ou menos nessa faixa. Mais do que isso, a gente não atende. Por quê? Porque a gente não vai conseguir entregar o que o cliente precisa, não vai ser a estrutura adequada e também não tem o ganho para a empresa. Não tem o ganho de negócio para a empresa. Digo ganho financeiro e ganho de resultado operacional de entrega. Então, a gente tem essa linha. O negócio não fica viável. Não fica viável. Não fica viável. E a gente tem essa linha. Já tiveram prédios muito maiores que isso que nos procuraram? Já. A gente recusou. Né? A gente prefere não... Para entregar um serviço nota 6, a gente prefere não entrar. E esse ramo aqui é um ramo apropriado para tecnologia, só que a grande maioria, principalmente os que sobem hoje em dia, são muito maiores do que isso. Então, eu não vejo diminuição na parte de mão de obra, na parte de serviço. Eu vejo... não vejo diminuição, não, desculpa. Não vejo substituição. Eu vejo diminuição pontual de acordo com a necessidade de cada prédio. Isso vai ter... Porque os condomínios também nada mais são do que uma empresa. E a empresa, ela está sempre mudando. Você está sempre adaptando, crescendo, melhorando, otimizando. O condomínio também. Mas eu acho que substituir a mão de obra de um modo tão forte, né, igual
muitas pessoas pensam, eu acho que isso ainda vai levar bastante tempo. Principalmente limpeza, porque a limpeza já acontece isso há bastante tempo. A gente já tem máquinas aí há 10, 15 anos que ao invés de você ter 2 pessoas fazendo um trabalho, você pode ter uma com a máquina. Sim. A portaria que veio agora, ela está mais aos olhos, ela chama mais atenção, mas ela não é nada muito diferente do que já acontece também em outros setores. Eu ia finalizar, mas agora me veio uma coisa na cabeça. A cidade aqui de Santos, particularmente, não sei, talvez a região, mas acho que mais particularmente Santos, é uma cidade com muito prédio de 3 andares sem portaria, né? E essa é uma questão na hora de definir a compra ou aluguel, né? Eu que vim para cá, não tem porteiro, é meio complicado, falta segurança. É um mercado interessante para portaria remota? Remota? Esses prédios de 3 andares? Eu acho que não. Não? Esse prédio de 3 andares, ele costuma ter um sistema próprio. Você vai e toca lá no 21, no 31, já toca direto no apartamento. Ele não quer, estou generalizando, mas sempre tem exceções. Ele não quer ter um terceiro fazendo esse controle, porque é uma dinâmica muito simples do prédio. Esse custo, muitas vezes, não comporta no prédio. Então, é melhor o quê? Ele internalizar tudo isso, fazer interno, ter uma redução de custo, porque a divisão ali costuma ser por poucas unidades, sim. E vai atender ele da mesma forma. Ele não vai ter um fluxo ali de atender 3, 4 atendentes, entregadores ao mesmo tempo, visita. Não, o fluxo é menor, então ele consegue ele mesmo ali montar um sistema legal. A gente pode ajudar o quê? Na parte dessa montagem, de tecnologia. Então a gente chega, monta o projeto e entrega. Ó, te entreguei aqui com o interfone, o PABX, as câmeras, o portão, a cerca, tá pronto. Mas a recorrência depois do atendimento, eu acho que não tem necessidade nesse prédio. Ele pode fazer tudo ele por ele mesmo e tem empresa só para fazer a manutenção. Eu estou com um problema no interfone. A gente vai e faz a manutenção no interfone, mas não o atendimento. Entendi. Essa é uma curiosidade minha, porque você vê, dentro de quem está ouvindo isso, acha que é um mercado que pode ser incrível, mas, na verdade, a realidade de cada condomínio é o que define o serviço que vai ser colocado lá, né? Então, é muito... Por isso, a necessidade de ter esse tripé que você falou e as relações serem extremamente humanas aí com... Acho que é tudo muito personalizado. A gente tem algumas visões de acordo com a estrutura, né? Porque, graças a Deus, também a gente atende... A gente está hoje com 300 e poucos clientes, dos mais diversos tipos, e constantemente em reunião, visitando. Então, você vai também vendo como que o mercado atua, as tendências, qual o caminho que ele está tomando. Mas as situações, Edu, acho que são muito personalizadas. Não adianta você querer generalizar. Tem que ver a realidade do condomínio, a realidade financeira, a realidade estrutural, quantidade. Aí você consegue montar um projeto bacana. Legal, bacana. Obrigado, Rodolfo. Rodolfo Eu Quaresma, que agradeço. Opa! Diretor da Embraps, no Entrevistas de hoje. Dá para você ter uma ideia do que fazer no seu condomínio, né? Dá para ter uma ideia de se está tudo certo aí com vocês também, com você que está assistindo, seja o seu condomínio empresarial ou comercial. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado, valeu. Esse foi o Entrevistas, fica por aqui. Já pode dar um like aqui, seguir a gente aqui no YouTube e, claro, compartilhar os nossos conteúdos. Entrevistas de hoje fica por aqui, de volta na próxima semana. Tchau, tchau.